Canal Ensinador Cristão EBD, a paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora da classe de pré-adolescentes. Que alegria poder estar mais uma vez aqui com vocês em mais uma pré-aula, com a graça, né, do Senhor Jesus, estamos de volta, graças ao nosso bom Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês, né, pelo apreço de vocês por essas aulas, obrigada também pelas orações, pelo carinho. A voz não está 100% ainda, mas estamos de volta, graças a Deus. Queridos, eu quero mais uma vez reiterar aqui os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui com vocês em mais uma pré-aula. Gente, antes de mais nada, você já curtiu o nosso vídeo? Já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Tá esperando o que para fazer isso? Agora mesmo, vai lá, corre, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta bastante nesse vídeo, curta esse vídeo. Se você não é professor do pré-adolescente, chegou nesse vídeo porque alguém te mandou, você gosta do assunto, comenta, curte, deixa a gente te conhecer mais um pouquinho. Você conhece alguém que é professor de outra faixa etária? Aqui neste canal também tem pré-aulas das outras faixas etárias, desde o maternal até esta classe aqui, esta faixa etária de 11 e 12 anos, mas o conteúdo do canal vai até a classe de adultos, com dinâmicas, com dicas aí com o nosso querido professor Roberto. Então, nossa tarefinha de hoje, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar esse vídeo ou outros vídeos do canal, comentar bastante aqui neste vídeo. Amém, queridos? E o nosso trimestre está chegando ao final. Já estamos na lição de número 11. Meu Deus, começamos um dia desse, né? Só de lembrar que um dia desse estávamos aflitos, como daríamos conta desta lição desse trimestre. Meu Deus, escatologia, que assunto difícil, ainda mais que assunto tão complicado para ensinar aos adolescentes, né? Aos pré-adolescentes, que está aí na transição de criança para adolescência. E chegamos na lição 11. Graças a Deus, glória a Deus, que vitória chegarmos na lição 11, né? E uma alegria imensa para mim saber que você está me acompanhando até aqui, que você está assistindo aos vídeos, estou vendo o pessoal lá no canal, né, no canal não, perdão, no grupo do WhatsApp, curtindo, perguntando, tia Aline aula, tia Aline aula. Estamos aqui, graças a Deus e as suas orações, né, os seus joelhos dobrados, o seu clamor aí por mim para que pudéssemos voltar. Amém? Queridos, e eu quero falar aqui rapidamente com vocês, apresentar, na verdade, que eu já havia comentado, e quem participou lá do nosso seminário, né, da IBD, pôde ver já um pouquinho do que a gente iria trabalhar no próximo trimestre, e aqui está, ó. Vamos estudar a doutrina da igreja. Igreja é um lugar de comunhão. Não sei se você já pegou a sua revista nova, se você já folheou, mas iremos estudar a doutrina da igreja. Que doutrina é essa, tia Aline? Vamos aprender um pouco mais, né, sobre o surgimento da igreja, a igreja enquanto família, as ordenanças da igreja, né, a disciplina na igreja, o Espírito Santo e a igreja. E aí eu volto aqui a comentar com vocês, e aí eu me lembrei agora do nosso querido irmão Roberto, que disse assim, meu Deus, tia Aline indica muitos livros, indico mesmo, porque são fontes de estudo, são fontes de aprofundamento para a gente, né? Tudo isso que eu trago para vocês aqui nas aulas, eu costumo ir buscar em livros e vejo um comentário, vejo outro, vejo que muitas das vezes um comentarista complementa o outro, traz algo novo, né? E às vezes a linguagem de um autor, percebam que a voz ainda está falhando um pouquinho, né? Meu Jesus. Às vezes o comentário de um autor é melhor, ele escreve melhor, ele conversa melhor com o leitor, né? Fica mais fácil da gente entender. Então eu gosto de muitos livros. E graças a Deus, meu pai também gosta muito de ter livros de pesquisas e a gente assim sai compartilhando, né? Ele me presenteou semana passada, né, uma semana dessa aqui, com este livro aqui, ó. Escatologia Pentecostal. E aí ele viu que eu estava pesquisando, buscando também nos livros dele, né? Pescando lá no livro dele, então aí ele foi
Pegou esse livro e disse, aqui para você estudar. Oh, que maravilha, obrigada, pai. E ó, mais um livro para minha biblioteca, né? Desta vez sobre escatologia. E aí eu venho reiterar aqui eu vejo como uma necessidade, tá? Para você que é professor. Hoje você está como professor da EBD, mas quem sabe no próximo trimestre, quem sabe no ano que vem, no outro ano, você muda de faixa etária, de repente você pega uma classe maior, pega uma classe de adolescentes, uma classe de juvenis, né? Ou uma classe de jovens, né? Não sei. E aí você tem embasamento para pesquisas. E este livro aqui, gente, eu já falei desse livro várias vezes aqui, né? Esse livro está velhinho, inclusive. Mas eu já verifiquei no site da editora, eu acredito que em outras livrarias online, né? Tem esse livro, já verifiquei, não, é um preço acessível, tá? Esse livro aqui, inclusive, vai tratar também da nossa próxima revista, que é Eclesiologia, tá? Que é a doutrina da igreja, eclesiologia. Então, ele vai trazer muita coisa, muito comentário também sobre a igreja, o que é a igreja, né? Como a igreja é conhecida. Enfim, tem muito comentário aqui, muito bom. Então, vale a pena você adquirir, não só para ser professor, né? Mas você que gosta de estudar a Bíblia, você gosta de estudar as doutrinas, né? Das grandes doutrinas da Bíblia. É um livro de muita serventia, de muita inspiração, de estudos também, tá? Então, vale a pena o investimento. Também vai nos ajudar no próximo trimestre, na nossa próxima revista. E aí, ansiosos para o próximo assunto, os próximos assuntos? Espero que sim. Nos encontraremos aqui, se assim o Senhor nos permitir, também no próximo trimestre com a doutrina da igreja. Amém? Voltando aqui para o nosso trimestre, que ainda não acabou, a Tia Aline se empolga com os novos trimestres, né? E aí a Tia Aline vai tentar preparar também os materiais para vocês, como os álbuns, né, de frequência, que algumas irmãs já me disseram que estão fazendo, estão usando o álbum de frequência, isso é ótimo. Né? Fico muito feliz também com as tias que ficam lá de olho no Drive, ver se chegou algum material novo para as aulas da semana, fica de olho lá, já tem guardado, já tem salvo o link do Drive, e aí já que é o meu Drive pessoal, tá? Quando eu trago material, alguma sugestão de atividade, o tio Roberto coloca no link que fica na descrição deste vídeo aqui, né? Dos vídeos. Mas eu tenho o meu Drive pessoal, que eu também vou juntando lá para não perder. Para não perder o material, eu junto no meu Drive. E aí eu compartilhei esse Drive com alguns professores, tá bom? Então, aí elas já guardaram, já salvaram o link, e aí toda semana elas estão de olho lá. Quando eu coloco lá para salvar para mim, elas já recebem a atualização também do Drive e já vê lá de primeira. Às vezes eu nem falei sobre a atividade, mas já está lá no Drive e aí ela já vem. Se for de imprimir, ela já imprime e fica aguardando só as instruções, tá? Então, graças a Deus também pela vida de vocês, tá? Recebi também muita mensagem de me parabenizando pelo aniversário. Muito obrigada. Né? Que Deus abençoe também a sua vida. Voltando aqui para a lição de número 11, que Aline não se empolga tanto. Que a Aline está empolgada. O julgamento final. Meu Deus, a coisa está estreitando, né? Nosso assunto está estreitando. Agora chegamos no julgamento final. Já tivemos um julgamento, já tivemos um tribunal, não foi? Já falamos sobre um tribunal e falamos que aquele tribunal ele não era para condenação, né? Ele não era para julgar atos, né? Mas era para recompensar os santos, tá? Era como era a entrega dos galardões, né? Das recompensas. Este aqui não. Este julgamento tem o sentido sim de condenatório, tá? E nós vamos entender por quê. Antes nós vamos fazer a leitura, né, da nossa revista, da nossa lição 11, que se encontra em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. E assim está escrito: os mortos são julgados. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono,
e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. E o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Meu Deus. Forte, né? Pesado. É pesado, eu sei disso. Mas a gente precisa passar de uma forma. Não tem como passar de uma forma leve, né? Porque a Bíblia, a gente precisa ser fiel ao que a Bíblia está dizendo. Então, a gente não pode amenizar, porque não tem meio termo, né? E a gente sabe que há dois caminhos e a gente ensina isso desde as nossas crianças, né? Desde que são criancinhas no ministério infantil, a gente ensina que há dois caminhos, céu ou inferno, né? Então, aqueles que creem que serviram ao Senhor, subirão com o Senhor, reinarão com o Senhor, né? Usufruirão das bênçãos que o Senhor preparou. Aqueles que não creram, não quiseram salvação, têm uma condenação eterna também, né? Quer dizer, não é uma condena também, porque nós teremos recompensa eterna, né? Vida eterna com Deus. Aqueles que não creram, que não aceitaram, não quiseram a salvação, terão uma condenação eterna, terão um sofrimento eterno, pagarão um preço por isso, por não aceitar. Embora o Senhor tenha dado livre-arbítrio para a humanidade, mas esse livre-arbítrio sabendo que tem consequência, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode escolher o que você quiser, mas saiba que cada escolha tem uma consequência. Se mesmo sabendo da consequência, você escolher ficar no caminho que vai te levar à perdição, né? O Senhor te deixou escolher. Ele te disse qual era o destino final daqueles que não creram e disse qual era o destino final daqueles que creram. Qual que você escolhe? Você não é obrigado a vir para o lado da salvação, mas saiba que esse outro caminho que você escolhe tem uma consequência, né? Então vamos lá. A Bíblia diz, da lição 11, está em Eclesiastes 12:14, que diz: Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, e até daquilo que fizermos em segredo, seja o bem ou o mal. Vamos lá. Nós vimos na lição 10, né? Na lição 10 falou sobre o período do milênio. E termina dizendo que quando o período do milênio termina, os 1000 anos, né, de paz, de justiça, de prosperidade, de vida, termina, Satanás será solto. Mas ele vai atuar na Terra por um pouco tempo, um curto período de tempo. Daí a gente vai entender por quê, tá bom? Ele vai ser solto, tá? Satanás vai ser solto. E ele vai ser, podemos dizer assim, todos aqueles que viveram no milênio, tá? Que participaram do milênio, vão ter esses 1000 anos, né? De paz, de justiça, de prosperidade, de abundância, sem Satanás. Quando terminar esse período, ele vai ser solto. E vai ser solto para quê? Porque ele vai tentar, né? Aquelas pessoas que nasceram no milênio. Porque o Senhor quer, deixa eu ver como é que eu posso dizer, o Senhor vai querer saber, né, aqueles que são fiéis de fato ao Senhor, aqueles que realmente aceitaram, né, vamos dizer assim, que aceitaram a Jesus verdadeiramente naquele período, né? E aí eles vão ser provados, tá? Se são leais a Deus ou não. E Satanás é quem vai fazer esse papel de tentar a esses crentes, né? A essas pessoas. Aí em Apocalipse 20, dos versículos 7 e 8, diz assim, ó, eu vou fazer a leitura rapidamente.
Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Lembra que ele foi preso lá, né? Para começar o milênio, porque o milênio era um reino de paz, um reino de prosperidade. O Senhor reinaria, né, em sua plenitude, em sua justiça. E Satanás estava preso, né? Foi lá que ele foi preso depois da batalha de quem? Do Armagedon. Nós vimos isso na lição de número 9. Após a batalha do Armagedon, quando o Senhor desceria do céu para resgatar, né, a nação de Israel, que estava ali sendo oprimida, né, pelo anticristo e pelo falso profeta. E aí o Senhor veio e resgatou. E o Senhor, né, lançou o falso profeta e o anticristo, né, lançou eles fora, lançou eles fora, né, da presença de todos e prendeu Satanás. Ele não lançou Satanás ainda, não tinha lançado ainda no inferno. Ele prendeu, ele algemou. E essa prisão era por 1000 anos, que era exatamente o período do milênio em que haveria o reinado de Cristo em sua plenitude, de prosperidade, de justiça, né, de vida abundante, né, o período de paz. E aí ele estava preso lá. Quando terminar esses 1000 anos, ele será solto da sua prisão. Ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Vamos entender agora do que se trata. Então, quando terminar esses 1000 anos, ele estava lá preso no poço do abismo, não é isso? Algemado lá. E aí ele vai voltar às atividades, embora por um curto período de tempo, mas ele vai voltar às suas atividades malignas, né? Gog e Magog aqui significa, né, ou simboliza todas as nações, ou seja, o ajuntamento de todas as nações, tá? Que serão rebeladas contra Deus, instigadas por quem? Pelo camarada lá, por Satanás, né? Serão instigadas por ele a se rebelarem contra Deus. Então, Gog e Magog aqui significa ajuntamento de nações, porque a Bíblia diz que o seu número é como a areia do mar. Muitos, né? Praticamente incontáveis. Então, nos 4 cantos da terra, ele irá tentar as nações a se rebelarem contra Deus. E aí vão estar sob o domínio e sob o comando dele, né? Que enganou mais uma vez para se rebelarem contra Deus. E aí, o que o Senhor Jesus, ele pretende com isso, com essa soltura de Satanás? Vamos lá. Ele será solto por quê? Para provar os que nasceram durante o milênio, né? Ele vai tentá-los, vai tentar eles contra Deus. E aí o Senhor quer saber a fidelidade deles, até onde, até que ponto eles realmente são fiéis, até que ponto realmente eles aceitaram, né, ao Senhor Jesus. Para provar que o coração do homem é mau, o coração do homem é mau. Então, o Senhor vai provar isso através dessa soltura, Satanás, com essa tentação que ele vai, né, que vai dominar durante esse período. Para provar que a nossa natureza ela é pecaminosa mesmo. Desde a queda lá, né, da queda do homem, que a nossa natureza ela é pecaminosa, ela se deixa enganar facilmente. Tá? Então, ele vai provar isso. E quer demonstrar também que o diabo é incorrigível. Desde a sua queda lá, ele veio para matar, roubar e destruir. E só faz isso. Não tem correção, não tem, não tem correção para ele. Não tem. E o Senhor Jesus quer provar isso, tá? Provar que aqueles que nasceram durante o milênio, provar a sua fidelidade, né? A quem realmente aceitou de coração mesmo ao Senhor. Provar que o coração do homem é mau. Então, quando ele é tentado, quando ele é instigado, ele vai fazer o mal, tá? Provar que a nossa natureza é pecaminosa mesmo, não adianta, nossa natureza humana ela é pecaminosa, e demonstrar que o diabo ele é totalmente incorrigível mesmo, tá? E aí, mas vai ficar por isso mesmo, Tia Aline? Não, não vai ficar por isso mesmo. Satanás ele vai reunir esse grande exército, né? Essas nações dos 4 cantos da terra, para pelejar contra os santos. Olha para ele. Que é a última batalha dele, será a última batalha dele.
Mas aí eles serão rapidamente aniquilados, né? Repelidos e aniquilados mesmo. E Satanás e seus anjos decaídos serão julgados e serão lançados no lago de fogo, onde já estão lá quem? O anticristo e o falso profeta. E aí será, né, basicamente o fim dele, tá? E aí nós entramos, de fato, no juízo final. E o juízo final, né, quando ele for lançado, né, quando ele for aprisionado definitivamente no lago de fogo e de enxofre, vai ser estabelecido o juízo do grande trono branco, né? João viu, tá? Quando ele disse assim, depois vi um grande trono branco e vi aquele que estava sobre ele assentado. Esse trono branco aqui, ele tem a simbologia, ou ele representa a soberania de Deus, né? A supremacia do nosso Deus, tá? E aí o juízo final, né? Que é um momento, será um grande evento, esse julgamento. E nós vamos entender quem é que vai ser julgado. Nessa época, os ímpios mortos, a gente conversou aqui sobre quando Jesus veio até as nuvens, quem foi que ressuscitou? Os mortos salvos, não foi isso? Eles ressuscitaram e subiram em seu corpo glorificado até as nuvens se encontrar com o Senhor, né? Quando o anjo tocou a trombeta, a gente já conversou também sobre isso. E os outros mortos ficaram lá. Aqueles ímpios, aqueles que não morreram salvos, ficaram lá, em suas sepulturas. Agora sim chegou o momento deles. Esses ímpios de todos os tempos, serão ressuscitados, né? Eles vão ressuscitar vão experimentar essa ressurreição, né? Diante do trono de Deus, para ouvir a sentença final, de acordo com as suas obras. É bem verdade que a gente precisa lembrar aqui que nós não somos salvos por obras, certo? Não somos salvos por obras. Mas as nossas obras refletem o nosso relacionamento com Deus. Porque o Senhor nos ensina como proceder. Nós temos na Bíblia o nosso manual, né, de cristão, nosso manual de conduta enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. E as nossas obras vão refletir essa nossa postura. As nossas obras vão refletir. Nós não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras refletem, tá, o nosso relacionamento com Deus. Tá? Então, eles serão julgados de acordo com as suas obras. Os salvos em Cristo não vão passar por isso. Né? Que até um autor desse livro, que não lembro qual, falou assim, os salvos em Cristo não vão passar por esse vexame. Não vão. Desse julgamento. Por quê? Porque já estão glorificados por Cristo, já foram glorificados por Cristo, já estão, né, vivenciando lá na eternidade. Já foram recompensados, já foram, né, já passaram pelo tribunal de Cristo e já foram aí, já estão isentos desse julgamento final. Os salvos vencedores, os santos, né, que já passaram, já estão com Cristo, estarão, sabe onde? Assentados em tronos. Oh, glória a Jesus. Assentados em tronos como uma espécie de assistentes de Cristo nesse julgamento final. Olha, meu Deus. Conseguem imaginar? Eu acho assim que é, é muito abstrato para que os nossos adolescentes, pré-adolescentes e muito adulto também, né, não consegue mensurar isso. Olha só, os santos, os salvos em Cristo, aqueles que passaram pelo tribunal de Cristo, né? Que subiram, que participaram das bodas do Cordeiro, aquele povo que eu espero estar lá também, que você também espera estar lá, e eu creio que nos encontraremos lá. Estes salvos estarão com Cristo como uma espécie de assistentes de Cristo. Estarão em tronos como assistentes de Cristo nesse julgamento. Julgarão as nações, julgarão os ímpios com Cristo. Meu Deus, que privilégio. Meu Jesus. Vamos lá. Ninguém vai fugir.
Olha o que foi que o nosso texto leu aqui, que nós lemos aqui em Provérbios. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo que a gente faz. Nada, né, nada fica impune. O Senhor Jesus vê tudo, até aquelas coisas que a gente fez no oculto, né? Até aquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Então, aqueles ímpios, né, que morreram sem Cristo, que morreram em suas rebeldias, serão ressuscitados agora, tá? Em seus corpos, né? Como é que eu posso dizer? Serão ressuscitados e serão agora julgados, tá? Diante do trono do juízo de Deus, do grande trono branco, tá? Grandes e pequenos, aqui quando o texto fala grandes e pequenos, eles não quer dizer assim que são adultos e crianças, não. Se referem assim a servos, assim, aqueles que foram chefes, né? Aqueles que foram reis, que foram senhores, né? Foram sábios, que foram ricos, pobres. É isso aqui que ele quer falar, grandes e pequenos, ricos e pobres, servos e senhores, tá? Sábios. É esse povo que ele quer falar, que o texto está falando. Não, não é que são crianças e adultos e crianças, não, tá? Ele se refere mais a classes sociais do que faixa etária. Não é faixa etária, são classes sociais. Ricos, pobres, servos, senhores, todo esse povo aqui vai passar pelo grande tribunal, o grande trono branco, o julgamento do grande trono branco, tá? E aí os salvos durante o milênio, tá? Vão ressuscitar nessa ocasião e serão recompensados para a vida eterna. Os salvos durante o milênio, nós vimos lá que haveria salvação, né? E aí esses salvos durante o milênio vão ressuscitar também nessa ocasião e serão recompensados com a vida eterna. E aí é que a gente vai ver que o texto falou aqui que foram abertos livros. E foi aberto outro livro que era o livro da vida. Todos esses que vão comparecer ao grande trono branco, seja eles servos, senhores, que a gente já falou agora, serão julgados segundo a reta justiça de Deus. Não vai escapar, tá? E aí, quando fala aqui de livros, 7 livros serão abertos, tá? 7 livros, e a gente vai entender um pouquinho quais são esses 7. Quem é que vai ser o juiz desse grande tribunal, desse grande julgamento? Desse grande julgamento, né, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? Será ele. Vai julgar vivos e mortos? É o Senhor Jesus, né? Ele sim vai ser o grande juiz, tá bom? Os jurados, pronto, achei um nome para ele, né? Falei assistente, mas achei um nome para ele. Os jurados serão os salvos em Cristo. A igreja que foi salva, a noiva de Cristo, né? Será os jurados. Imagine um tribunal, um julgamento, né? Pergunta para os seus alunos se eles já viram o julgamento. Como serão? Você pode até levar um pequeno vídeo. Procura um pequeno vídeo no YouTube. Eu vou ver se eu acho. Se eu achar, eu deixo o link, tá? Para vocês. Não precisa ser vídeo longo, não. Só para mostrar a estrutura de um julgamento. De um julgamento. Tem um juiz, né? Que se senta em sua cadeira específica, tá? Tem os jurados, que são aquelas pessoas que vão decidir diante da exposição do crime, vamos dizer assim, do crime que aquela pessoa cometeu, né? Daquela falha gravíssima. Para ir a julgamento é uma falha gravíssima. Diante daquela falha gravíssima que aquela pessoa cometeu, os jurados estão ali para decidir o futuro daquela pessoa, se é culpado ou se é inocente. Tem o advogado de defesa, né, no julgamento comum, tem o advogado de defesa, de acusação, né? E a igreja, a noiva de Cristo, será os jurados, tá? Nós tomaremos assento no lugar dos jurados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos fazer essa leitura aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Eu não sei se você faz essas leituras comigo no vídeo, ou se faz depois,
né? Mas é interessante que você faça antes de ir para a aula, para que você, se tiver dúvida, você tem tempo de procurar, de tirar essa dúvida, né? Antes de ir para a aula. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3 diz assim: Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, nós teremos assim, será permitida aos jurados, à igreja, à noiva de Cristo, dar o veredicto a cada réu. Vamos dar um exemplo aqui. Imagine chegar lá Nabucodonosor. Não são os ímpios de todos os tempos que serão julgados. Então vamos chutar aqui. Estou lembrando de uma pessoa que foi perversa, tá? Jezabel. Imagine surgir lá, Jezabel vai ser julgada agora. Então abre-se lá os livros, né? E aí a gente vai ver quais são esses livros que serão abertos, que o texto nos fala de Apocalipse. Imagine Jezabel sendo julgada e você, né? Eu e você, como jurados, né? Porque estaremos, em nome de Jesus, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, estaremos lá no céu com o Senhor, poder julgar Jezabel. E o Senhor vai abrir assim tudo o que Jezabel fez, todas as obras que Jezabel praticou, tudo o que ela fez enquanto esteve aqui na terra. E você ter esse privilégio de julgar, de dar o veredito a Jezabel. Se Jezabel é condenada ou não. É mais ou menos assim que vai acontecer. Né? É essa a ideia que nos dá a Bíblia, que a Bíblia nos dá, essa imagem do que vai acontecer. Então, os santos, né, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, que subiu com o Senhor, vai ter, vai ser uma espécie de jurado. Vai ser dada a permissão de vocês dar a sentença a cada réu, tá? E aqui a gente conferiu aqui em 1 Coríntios, tá? Os réus, né, serão todos os mortos, as pessoas que morreram sem salvação. Vão ressuscitar para esse dia terrível, né? Para serem condenados. E aí a Bíblia diz, Apocalipse 20, 12 e 13, a gente já leu, e vi os mortos, grandes e pequenos, e a gente já falou que esses grandes e pequenos estão mais relacionados à classe social, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, ou seja, para serem julgados. E deu o mar os mortos que nele havia. Ou seja, quem lá morreu afogado, quem lá morreu em naufrágio, que nunca foi encontrado o corpo dessa pessoa, o mar vai dar conta desse corpo, neste dia. Meu Deus. Para pensar agora um instante na grandeza do teu Deus. Humanamente, ninguém achou. Desapareceu no mar. Sumiu. Sumiu. E a gente tem um caso mais recente, inclusive, né, de pessoas que foram mortas dentro do mar. Vocês lembram da história lá do submarino, né, que implodiu? Implodiu. Não se teve corpo para enterrar. Mas o mar vai dar conta desses corpos. O mar vai dar conta desses corpos. Sejam eles, né? Se foram cristãos que morreram em Cristo, lá vão ressuscitar. O mar vai dar conta desses corpos. Meu Deus. Pensa um pouco na grandeza do teu Deus. Ninguém conseguiu achar. Ninguém conseguiu achar. Deu-se por perdido. E no grande dia do Senhor, no dia do julgamento final, o mar vai dar conta desse corpo, seja ele como for, como tenha morrido, como tenha desaparecido, o mar vai dar conta desse corpo. O teu Deus pode muito. O teu Deus pode todas as coisas. Por que às vezes a gente fica se achando pequenos? Fica se achando o nosso Deus pequeno diante do nosso problema? Veja a grandeza, veja o que o nosso Deus é capaz de fazer. O teu Deus pode tanto. O teu problema hoje é nada diante do tamanho do Deus que você serve, que pode todas as coisas, que tem o controle de todas as coisas. Por que o desespero? Por que achar que o teu problema não tem solução? Tem.
Tem. Estive meditando e aqui, meu Deus, o Senhor já me conduziu aqui para outro lugar, mas o Senhor tá mandando falar, vamos falar. Eu estive meditando essa semana na passagem de que Jesus acalmou a tempestade. Às vezes a gente vê o Senhor fazer milagres na vida de tantas pessoas, né? Curar algum, abrir porta de emprego para outra. E a gente diz assim, meu Deus, o meu problema o Senhor não resolve. Achando nós que o Senhor não resolve. E aqueles discípulos que estavam com eles, que já viu Jesus ali no barco, estava com eles no barco, Jesus estava dormindo, descansando. E os discípulos disseram o quê? Mestre, não te importas que pereçamos? Mestre, o mar está revolto, o mar está invadindo o nosso barco. O senhor não está vendo? E em Mateus, não me recordo agora o capítulo, mas nessa mesma passagem, nós temos em Mateus, Marcos e Lucas, na passagem de Mateus. Perceba que antes de acalmar o mar, depois você leia, antes de acalmar o mar, o Senhor acalmou os discípulos. Sabe o que é isso? É o cuidado que ele tem, o zelo que ele tem comigo e com você. E neste vídeo, nesta aula, o Senhor está nos acalmando, dizendo assim, olha, eu posso todas as coisas. Se tu nunca viu alguém, eu resolver um problema igual ao teu, é porque é o teu que eu vou resolver. É porque esse problema não veio para a morte, não. Ele veio para a glória de Deus. Talvez o teu milagre seja o primeiro. Não sei qual é o problema que você está passando. Você diz assim, nunca vi Deus resolver um problema desse, do meu problema. Na Bíblia não tem. Eu nunca ouvi testemunho de ninguém que Deus resolveu esse problema que eu estou passando. É porque o teu é o primeiro, é o teu que vai gerar testemunho. O teu que vai gerar milagre, o teu que vai gerar vida. É para a glória de Deus. Não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, o Senhor me conduziu a te dizer isso, né? Agora nesta gravação, nesta aula aqui. Talvez o teu milagre seja o primeiro, porque é para a glória de Deus. Porque você serve a um Deus que pode todas as coisas, todas as coisas. Os discípulos tinham visto Jesus curar leprosos, o Senhor Jesus ressuscitar, o Senhor curar enfermo, cego, paralítico, toda espécie de doença. Mas eles nunca tinham visto ele ter poder e autoridade sobre as forças da natureza. Talvez você nunca tenha visto ou ouvido alguém que tenha um milagre solucionado e o problema seja igual ao teu. É porque o teu é o primeiro. O poder do Senhor vai se manifestar na tua vida, que é para a glória dele. Glória a Jesus. Receba esta palavra em nome de Jesus. Não sei se você está precisando ouvir isso, mas o Senhor me direcionou a falar. Então, o poder do teu Deus é grande demais. Imagine que naufragou o barco, né? O grande barco, aí que eu não vou falar o nome, porque eu não sei se o YouTube vai censurar ou não, do grande barco conhecido, do grande navio, né? Que disseram que nem Deus podia afundá-lo, e afundou. Quantas pessoas ficaram perdidas naquele mar, que não se encontraram os corpos? No dia do Senhor, o mar vai dar conta desse corpo. Já imaginou o poder do teu Deus? Que Deus grandioso, poderoso nós servimos? Então a gente só precisa crer. Crer e deixar que Ele vai fazer. Senhor, está entregue em tuas mãos. Eu não sei, eu não posso, mas eu sei que tu podes, tu sabes. Se tu quiseres, né? Ele disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então é só crer. Creia e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Teu testemunho está sendo gerado. Glória a Jesus. Aleluia. Eita, Deus grande. Então vamos lá. Então o mar dará conta desses mortos, certo? A morte e o inferno darão conta, darão os mortos que nele havia. Ou seja, quem estava lá, no abismo, né? Morreram e foram para o abismo, vai dar conta também. Vai sair de lá, vai ressuscitar de lá para, né, para participar do grande julgamento.
Então, a primeira ressurreição a gente já viu lá que foi para os salvos, não foi? Foi. A primeira ressurreição foi para os salvos, que ressuscitaram, encontraram com o Senhor lá nas nuvens, tá? Que obtiveram para obter a vida eterna com Cristo. A segunda vai ser para a condenação eterna dos ímpios que desprezaram a salvação, desprezaram a Deus, desprezaram a palavra do Senhor, desprezaram a salvação. Não quiseram, tiveram oportunidades, mas não quiseram, né? E aí Daniel escreveu também acerca dessas duas ressurreições, tá? Olha só o que ele diz, Daniel 12:2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, primeira ressurreição, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqueles que vão ser ressuscitados agora, os ímpios, que vão ser ressuscitados para a condenação, tá? E aí, o texto nos fala sobre livros que foram abertos, né? Livros que foram abertos e o livro da vida. Que livros são esses? Os mortos vão ser julgados pelas suas obras, né? Pelas coisas que estão escritas neste livro, que são segundo as suas obras. E aí esses livros são o livro da consciência, o livro da lei, o livro do evangelho, o livro dos atos humanos e o livro da vida. Tem outros autores que dizem assim, olha, o livro da consciência, tá? Romanos 2, capítulo 2, versículo 15. Vamos ler essa referência. Romanos 2, vamos lá. Romanos, Atos Romanos, capítulo 2, versículo 15. 2:15 diz assim, ó. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus Cristo. Está entendendo o mistério? Aquilo que foi feito em segredo. Está escrito aqui no livro da consciência. Aquelas pessoas que fizeram em segredo, né? A sua consciência e os seus pensamentos dão testemunho. E aí estará escrito lá neste livro da consciência. O livro da natureza, né? Os céus declaram a glória de Deus. O livro da lei, né? A lei revela o quê? O pecado, né? O livro do evangelho, o livro da nossa memória. Filho, lembra-te, né? E aí, isso aqui deve ser uma referência, esse livro da nossa memória, deve ser uma alusão ao quê? Ao remorso constante no inferno. Meu Jesus. É como é que eu posso dizer? É algo que para os adolescentes, que eu já comentei aqui, que acho que foi na primeira lição, existem assuntos aqui que podem ser um tanto assustadores para eles, né? E aí você precisa, não é amenizar, não é dizer assim, passar panos quentes e tentar colocar, né, florear. Porque a Bíblia é clara, é reta mesmo, e ela diz é assim e é assim. Mas a gente não, esse assunto não precisa assustar os nossos adolescentes. Esses assuntos de escatologia é, na verdade, para conscientizar. É uma forma de alerta para nós, né? Ora, nós tivemos um congresso aqui na nossa cidade, todos os anos tem, durante o período de carnaval. E o tema deste ano foi Jesus breve vem, baseado na parábola das 10 virgens. Veja, se a gente for atentar, meu Deus, como é que eu vou trabalhar a parábola das 10 virgens com as crianças? Com as crianças. Mas as crianças precisam estar atentas, precisam estar alertas também, que Jesus breve vem, que Jesus vai voltar. E ele vem buscar uma igreja que precisa estar atenta, que precisa estar santificada. Santificar é separar do mundo, ser santo é ser separado, né?
É não vivenciar, é não se contaminar com o mundo. A gente vive no mundo, mas as coisas do mundo não nos pertencem, né? E eu falo mundo é sistema. Quando a gente fala de mundo, a gente fala de sistema. Não é o mundo, o planeta Terra. Foi criado pelo Senhor, mas se corrompeu, né? Se corrompeu por causa do pecado. E aí normalizou-se muita coisa por causa disso. É um tal de não tem nada não, isso aqui é uma besteirinha, só uma vezinha, não tem problema. E o pecado vai entrando na vida do crente. Não pode ter problema não, é só essa vez. Ô rapaz, mas essa mentirinha aqui é boa. Não existe mentirinha boa. Mentira afasta a gente de Deus. A criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o velho precisa saber que a mentira, né, afasta a gente de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, aquilo que a Bíblia diz que é pecado, é pecado. É porque nos afasta de Deus. Nos deixa longe, mais longe ainda da salvação, da vida eterna. E aí as crianças precisam entender. Mas esse assunto aqui não precisa assustá-los e eles viverem apavorados, né? Numa igreja em que eu estive, eu lembro que tinha uma jovem senhora, e ela, quando dizia assim, que o texto era em Apocalipse, essa irmã entrava em parafuso. Ela vivia atormentada com o livro de Apocalipse, porque, meu Deus, eu tenho medo. Mas não é para ter medo, é para ter temor. É para nos ajudar a sermos mais fiéis, para nos ajudar a viver uma vida de santidade, para não passar, né, como diz o autor aqui, pelo vexame do julgamento final, né, porque os salvos estarão julgando. Então, não, né, não tem outra saída. Mas a gente pode, percebam que a lição, ela pincela. Não sei se você já percebeu, ó, mas quando a lição, a nossa revista, fala sobre os livros, olha aqui o que ela fala. Tenho certeza que a essa altura você já leu a sua lição toda. Quando ele fala aqui, ó, está tudo registrado. Tópico 3, né? Letra B. Quando todos os que vierem da segunda ressurreição estiverem diante do juiz de toda a terra, ele julgará todos justamente. Né? Não é à toa que ele é o justo juiz. Ele não vai julgar parcialmente, né? Não vai julgar injustamente. Não. Ele é o justo juiz. Então, ele vai julgar todos justamente. Os seus atos e até pensamentos estarão registrados nos livros que ali serão abertos. Ele fala aqui dos livros? Não fala. A Bíblia afirma que todos os que morrerem sem salvação receberão a sentença porque rejeitaram a salvação. Ponto. É o que ele fala sobre os livros. Eu trago aqui o comentário de que livros são para você ter consciência. Por quê? Porque algum aluno pode lhe perguntar durante a aula, tia, que livros são esses? O professor, professora, que livros são esses que está falando aí no texto? E você ter ciência do que está se tratando, tá? Porque você vai fazer a leitura da Bíblia com eles em Apocalipse, e lá vai falar dos livros, inclusive o livro da vida. E aí você precisa ter ciência que livros são esses. Pelo menos para saber. Olha, meu filho, olha, esses livros que a Bíblia está falando são 7 no total, tá? É o livro da consciência, é o livro da natureza, tá bom? É o livro da lei, o livro que vai revelar o pecado, né? O livro do Evangelho. Vamos ler João 12:48. Eu posso deixar essas referências desses livros. Eu vou tentar digitar elas e deixar no Drive, tá bom? Para que vocês possam consultar e fazer a leitura. Ou até mesmo pesquisar aprofundamento, né? Sobre eles, tá? João 12:48. 12:48. Ó, ó, ó. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. É o livro do Evangelho. Ou seja, há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Palavras de quem? Do Senhor Jesus. Então,
quem não aceitou este evangelho, vai estar lá, registrado também. Eu vou deixar, tá? Um arquivozinho no Drive, vou digitar e vou deixar no Drive para que vocês possam se inteirar e entender um pouquinho mais sobre esses livros, porque eles podem perguntar, tá bom? Então tem o livro da memória, tem o livro dos Atos dos Homens e tem o livro da vida, tá? E aí a presença desse livro da vida que vai ser aberto vai provar para aqueles que não creem que existe esse livro, né, que há o registro dos nomes, né, de quem está sendo julgado, que os nomes não vão estar no livro da vida, tá bom? Então, é o livro da vida que vai relatar, por exemplo, ele vai abrir aqui, ó. Vamos lá, vai se abrir o livro da vida. João Severino, tá aqui. Nabucodonosor, foi faraó, não está. Não está no livro da vida. Por quê? Não aceitou a Cristo, né? Morreu sem conhecer a Cristo, morreu sem conhecer o Evangelho de Cristo. Então, assim, outra coisa que a gente não pode fazer é julgar aqueles que morreram sem conhecer o Evangelho. Esses a gente deixa com o Senhor. O Senhor sabe como julgar. O Senhor sabe, o Senhor, em sua perfeita justiça, ele vai saber julgar esta pessoa, tá? Diante de Deus, ninguém é inocente. Isso a gente tem plena consciência, a gente tem plena certeza. Diante de Deus, ninguém é inocente. Então, ele, como juiz de toda a terra, o juiz soberano, o juiz dos juízes, né? Ele vai saber fazer justiça. Ele é o juiz dos que morreram. Nós não temos o direito de julgar a ninguém. Quem é que vai para o céu, quem é que vai para o inferno. Hoje nós não temos esse direito. Não temos. Porque só quem conhece é o Senhor. Só quem conhece é o Senhor. Ele é o reto juiz, ele vai saber, ele tem o julgamento pleno para essas pessoas, tá? E aí os mortos salvos durante o milênio, né? Certamente vão ressurgir e vão ser recompensados. E aí é que explica também a presença do livro da vida neste momento, neste evento do julgamento, tá? Por quê? Porque aí os mortos, né, lá no milênio, os que foram salvos durante o milênio, terão lá o seu nome escrito no livro da vida, tá? O julgamento dos mortos ímpios vai ser de acordo com as obras de cada um. Reafirmo, nós não somos salvos por obras, mas as nossas obras, aquilo que fazemos, e a gente já conversou também sobre obras, né? Vai refletir aquilo, né? Vai revelar a nossa comunhão com Deus, o nosso convívio com Deus, o nosso relacionamento com Deus. As nossas obras refletem, falam muito sobre isso. Mas nós não somos salvos por obras, ok? Então, e haverá vários graus de castigo, certo? Então, esse é o julgamento, o grande julgamento. E aí, no juízo final, aqueles que forem condenados, tá? Serão lançados, morrerão sem salvação, claro, tá? Morreram sem salvação e serão lançados no lago de fogo. E aí será o castigo eterno para aqueles que morreram no pecado, né? Viveram o tempo todo no pecado, deixa para lá, não quero saber de Deus, não quero saber de servir ao Senhor. E eu acredito que o castigo máximo, né? Eu acredito que o castigo máximo será esse, ser lançado no lago de fogo. Quem já vai estar lá no lago de fogo? Pois é. Imagine-se não, não se imagine, mas imagine ser atormentado dia e noite. Meu Deus, é pesado. Então, este é o julgamento de Deus, o juízo final, né? Tudo que é mal vai ter o seu destino final. Né? O anticristo, o falso profeta, o diabo, os seus demônios, tudo vai ser lançado no lago de fogo. Tudo vai ser lançado lá. E aqueles que foram condenados, né, morreram sem salvação, vão ser lançados. É o destino final deles.
serão lançados no lago de fogo, onde já estão lá o diabo, o falso profeta, o anticristo, os demônios, todo mundo. Mal vai estar lá. Então, este é o juízo final. Lembrando aqui, vou colocar lá no Drive, vou tentar deixar no Drive, os livros, as referências dos livros, para que vocês leiam e se aprofundem, pesquisem. Outra coisa que eu digo aqui para vocês, não se atenham somente ao que a tia Aline fala aqui. Vocês têm plena liberdade, o Senhor deu sabedoria a vocês, para que vocês também busquem outras fontes, se apropriar e se aprofundar em outras fontes. Pesquisa, mas tenha sabedoria ao pesquisar, porque tem muita coisa também na internet que vai de encontro à palavra de Deus, né? E a gente tem que saber filtrar também o que a gente busca na internet, tá bom? Aqueles que estão no grupo, têm meu número, tiverem dúvidas, podem ir lá perguntar. Fiquem à vontade para a gente conversar, bater um papo, dialogar. Você achou outro material? E até Aline, olha que material legal que eu achei, tá? Compartilha também comigo, tá bom? Tia Aline, eu fiz aqui essa lembrancinha, olha, que legal. Compartilha também com a Tia Aline. A Tia Aline, né, se for o caso, pede permissão para divulgar e compartilhar também com outras pessoas, certo? Nós aqui formamos uma rede de apoio. Nós formamos uma rede de apoio. E vocês são sábios, vocês têm a graça de Deus, vocês têm, o Senhor dotou vocês de uma inteligência, né? Um chamado também. Então o Senhor capacita. Então não é porque hoje nós estamos aqui como professores, eu acho lindo ter uma irmã que faz cada coisa linda, ela é da classe menor, dos menores, mas faz cada coisa linda e compartilha lá no grupo. Ela é artesã, e aí ela faz muita coisa bonita e ela compartilha, e se ela tem molde, ela disponibiliza. E eu acho lindo, porque nós somos uma rede de apoio, né? O Senhor nos fez uma grande família. Nós somos parte da família de Deus, nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja. Então, não existe isso de dizer assim, eu fiz, eu vou guardar para mim. Eu não tenho comigo, eu não tenho isso. Eu fiz, está aqui, você gostou, você quer, pode levar. Pode fazer. Se ali não posso copiar, por favor. É uma honra para mim, tá? Então, aquilo que eu posso, que eu faço e eu disponibilizo mesmo, não tem problema, tá bom? Só não compartilho aquilo que eu não posso compartilhar. Por exemplo, tem artigos que são pagos e são proibidos de compartilhar. Isso aí eu não posso. Mas aqueles que eu crio, são poucos, mas são poucos, mas o que eu crio eu compartilho, né? E aqueles que são gratuitos também, que eu tenho que são gratuitos, eu disponibilizo também, não tem problema. Tá bom? Então, se você tem algum material e quer disponibilizar, quer trocar ideia, me chama lá, tá bom? Depois eu vou pedir para o irmão Roberto disponibilizar ou no comentário ou na descrição do vídeo também o meu WhatsApp, pessoal. Não tem problema também em compartilhar, não. Para que a gente possa trocar uma ideia, para que você possa perguntar, se tiver alguma dúvida, ou, Tia Aline, eu acho que você falou alguma coisa errada aí no vídeo, ó, vamos trocar aqui uma ideia. A Tia Aline erra também, que a Aline é humana, né? Tá? Por mais que a gente pesquise, por mais que a gente leia, a gente pode se equivocar, com certeza. Pode entender de forma equivocada, tá bom? Então, a gente trabalhando juntos, a gente só tem a crescer e fazer crescer o reino de Deus, que é o mais importante. Né? Que ele cresça, que eu diminua. Estou aqui para fazer a obra do Senhor. Então, meus amados irmãos, eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho mais com vocês nesta aula sobre o juízo final. A voz já começa a falhar também de novo. Vai orando aí pela voz da tia Aline. Então, nos vemos na lição de número 12. Jesus, já vamos terminar o trimestre. Ai, Jesus. É um assunto bom, gente. Eu gosto de escatologia, eu gosto. Mas vamos partir para outro assunto daqui a pouquinho, né? E vamos juntos mais uma vez. Então, espero que eu tenha contribuído, que eu possa ter iluminado aí mais um pouquinho, né? Os estudos de vocês. Precisando de alguma coisa, tá lá no grupo, me chama, que a gente conversa, a gente disponibiliza, tá bom? Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Tenham uma aula abençoada. Que o Senhor derrame da sua graça, da sua sabedoria, que abra o entendimento, o seu entendimento para entender o propósito de Deus para os seus alunos. Que vocês consigam transmitir esta aula na plenitude do Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo guie vocês, instrua vocês da melhor forma que ele sabe fazer, isso ele com excelência, né? O Senhor Jesus é o professor por excelência. Então tenham uma abençoada
aula. Nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, com a Nova Jerusalém, não é isso? Os novos céus e nova terra, que aí a nossa lição de número 11 é exatamente esta, a Nova Jerusalém. Meu Deus. E saber que está tão pertinho de acontecer, não é? Saber que está muito próximo disso acontecer. Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor. Até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.